Olá a todas, olá a todos. Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Como sabem, sou o vosso professor Joselino Furtado. Vamos para a aula de língua portuguesa, 11º ano. Como sempre, a recomendação é a mesma. Fiquem seguros, orientem-se para boa postura para que possam proteger a si e proteger os outros. Ora bem, para a nossa aula de hoje, vamos falar sobre o quê? Recordam-se que nós estamos a falar ao longo dessas aulas sobre textos poéticos, sobre poemas, sobre poesias, e nós vamos tentar aprofundar um pouco, não muito aprofundado, uma vez que vocês terão a oportunidade de irem à sala de aula, conversarem com os professores, com as professoras, com os colegas e também fazerem a vossa pesquisa, ou seja, o estudo autónomo para que possam enriquecer cada vez mais aquilo que nós aprendemos, tanto nas teleaulas como nas aulas presenciais na escola. Então vamos ver o sumário da nossa aula de hoje. Então vamos hoje ver a análise da estrutura externa do poema, vamos ver a noção de verso, a estrofe, rima e, por último, a métrica. E depois também, certamente, faremos um pouco o exercício para tentarmos consolidar aquilo que nós estamos a falar ao longo da nossa aula. Vamos recapitular aquilo que falamos na aula anterior. Nós falamos do texto poético, que é aquele que apela a diversos recursos estilísticos para transmitir emoções e sentimentos. Falamos do verso, que é cada uma das linhas de um poema. Estrofe é o conjunto de versos separados por um espaço, classificação em função do número de versos. Estão a lembrar, conforme o número de versos, nós classificamos este verso. Falamos da rima, que é a terminação semelhante em cada verso, que até nós tínhamos dito que a rima conhecemos facilmente, porque as pessoas, quando fazem uma determinada rima, aquilo fica bonito e até fica bonita e até música, entra alguma musicalidade ali. Depois, a métrica, os versos podem ser medidos quanto ao número de sílabas métricas. E nós vimos a diferença entre a sílaba métrica, ou as sílabas métricas, e as sílabas poéticas. Os principais elementos do texto poético: sujeito poético, verso, estrofe, rima e métrica. Recordem-se que tinham um trabalho de casa. Fizeram? Devem fazer sempre os trabalhos de casa para apresentarem aos professores, porque da discussão sempre nasce novos conhecimentos, novas construções. E nunca devem descurar o vosso tempo, perder tempo em outras coisas, mas sim em pesquisa. E invistam muito, porque agora, mais do que nunca, o estudo autónomo é importante para a consolidação dos nossos conhecimentos. Centremos agora a nossa atenção um pouco naquilo que vai ser a nossa aula de hoje. Sílabas métricas e gramaticais. Já havia aflorar um pouco sobre a diferença entre essas sílabas. Sílabas métricas têm a ver com os poemas, a análise do poema. E sílaba gramatical é um outro passo, tá bom? Todas as palavras são compostas por sílabas, isto todos nós sabemos, que por sua vez são constituídas por outros elementos ainda menores, a letra. Tanto conjunto de letras forma uma sílaba, que é um som, né? Se estivermos a pensar na palavra escrita, ou o fonema, ou se estivermos a pensar na palavra falada. No entanto, existem ainda dois tipos de sílabas: as gramaticais, mais fáceis de identificar na palavra escrita, e as sílabas métricas, mais fáceis de identificar na palavra falada. Nós vamos debruçar um pouco sobre estes aspectos mais à frente na nossa aula. Na poesia, o metro é a medida do verso. O estudo do metro chama-se metrificação e escansão. É a contagem dos sons dos versos. Por exemplo, nós contamos a sílaba, contamos num verso, numa estrofe, as sílabas, não é? Quantas sílabas contém aquele verso ou o estrofe todo. As sílabas métricas ou poéticas diferem das sílabas gramaticais em alguns aspectos. Vamos ver
três pontos importantes. Não se contam as sílabas poéticas que estejam após a última sílaba tônica do verso. Nós vamos ver isto na prática. O que é que significa isto, sílaba tônica? Logo o nome, tônica, aquela sílaba, mais força, né? ênfase. Ok? Aquela sílaba com mais força, com mais ênfase. Nós vamos ver isso na prática, como é que funciona. Segundo, ditongos têm valor de uma só sílaba poética. E já sabem o que são ditongos. Isto dá para fazer um pouco a revisão daquilo que já estudaram há muito tempo e até já esqueceram, porque acham que isto são coisas primárias, mas são importantes, porque o conhecimento faz-se tanto sempre como uma cadeia. Portanto, você vai subindo, mas não pode descurar os conhecimentos anteriores. Tá bom? Duas ou mais vogais, átonas ou até mesmo tônicas podem fundir-se entre uma palavra e outra, formando uma só sílaba poética. E vamos ver isto na prática, como é que normalmente isto funciona. A métrica é o recurso utilizado para se medir um verso através da contagem das sílabas poéticas. Já havia dito isto, né? Essa técnica leva em consideração a sonoridade, o som. Também na aula anterior, quando eu falei de rima, falei da sonoridade, do som. Estão a recordar? Muito bem. Nós, normalmente, há línguas que são tônicas, ou seja, há línguas que são musicadas, há alguma sensação, dá-nos alguma sensação de música. Por exemplo, vocês estudaram mandarim, é uma língua que parece ser muito melódica, não é? Mas também o crioulo é uma língua bonita e interessante e também com muita melodia. As sílabas poéticas são diferentes das sílabas gramaticais, isto já ficou claro. Portanto, a métrica não é feita necessariamente de acordo com a divisão silábica gramatical e possui regras específicas para a sua realização. E nós vamos ver na prática como é que isto normalmente funciona. Regras para a contagem de sílabas poéticas. Primeira, conforme eu já disse, a contagem das sílabas só é realizada até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Não esquecer, sílaba tônica, aquela sílaba em que nós ao pronunciarmos a palavra, tem, digamos assim, alguma força, ou mais força do que as outras. Por exemplo, ó minha amada. Onde é que a sílaba é mais acentuada? E ao fazer a divisão silábica, neste caso, vamos fazer a divisão da sílaba poética, nós temos o quê? Ó minha alma, ó minha amada. Não alma, estou habituado à alma, mas pronto. Ó minha amada. E neste caso, estão a ver que a palavra minha e há dois vogais, portanto, duas vogais, encontram-se, dão lugar a uma só sílaba métrica. Ó minha, nós costumamos dizer como é que é. Ó minha amada, mas na divisão silábica. Ó minha, ma. E este ma, que parece ser, digamos assim, a sílaba tônica, porque é mais acentuada e com mais força. Segundo aspecto, se uma sílaba poética terminar em vogal átona e a sílaba seguinte iniciar-se em vogal OH, que não possua som, essas sílabas podem se juntar em uma única. Exemplo, é a mesma coisa que nós falamos acima. Ó minha amada. Neste caso, minha, terminando em A, amada começando em A, essas duas vogais juntam-se, dão num só. O exemplo a seguir. Que os olhos teus. Então, este que e olhos também, duas vogais que se juntam para dar um único som. São algumas regras que existem e vocês podem depois aprofundarem também mais outros elementos nestas regras da contagem da sílaba poética. Só para recordar um pouco, os versos têm nomes diferentes em função do número de sílabas. Se tem uma sílaba, nós chamamos de monóstico. Duas sílabas, dissílabo. Três sílabos, trissílabo. Quatro sílabas, tetrassílabo. Pentassílabo ou redondilha menor, 5 sílabas.
Depois temos 6 sílabas, hexassílabo, 7 sílabas, redondilha maior, octassílabo, 8 sílabas, etc. Assim sucessivamente, conforme cada caso. É importante rever todas essas informações, porque certamente iremos fazer um pequeno exercício para consolidar aquilo que nós já aprendemos ou já falamos até este momento. O exercício ajuda-nos na consolidação daquilo que nós aprendemos. Vamos então a ver o que é este exercício que vamos fazer agora. Ou tentar ao menos fazer. Faz análise da estrutura externa do poema. Poema de Eugênio Tavares. Como é triste e é desolador ver partir aos magotes esta gente, entregue ao seu destino indiferente, a tanto sofrimento, tanta dor. Se a sorte ainda traz à terra amiga, malicenta, tristonha, depauprada, com a doença do sono já minada, ao cemitério um só coval mendiga. Mas por que ides assim arrebanhada a essa maldita terra de desterro? É a fome que vos leva acorrentada? Aproveitai melhor a mocidade. De mais distante, ide à América, a terra do trabalho e da liberdade. Eugênio Tavares. Se calhar os meninos da Brava estão contentes porque eu trouxe um poema de Eugênio Tavares. Mas estamos em Cabo Verde, temos essa riqueza e podemos aproveitar. Quando se fala de análise da estrutura externa do poema, o que se diz? É você vê por fora, digamos assim, o poema, como é que está o poema? Qual é a sensação, a imagem? Não é ir lá dentro ver o conteúdo do poema, que é outro assunto. A estrutura externa é você de fora, ao ver o poema, mesmo sem ler o poema, conseguir identificar o quê? Verso, estrofe, rima, essas coisas todas. Então vamos ver como é que isto nos apresenta. Mas antes, devo-vos deixar alguns minutinhos para pensarem e fazerem este exercício e após disso vamos à correção e ver se conseguiram chegar e atingir o objetivo preconizado. Depois dos minutinhos para tentarem resolver este pequeno exercício, vamos ver se conseguiram chegar ao objetivo preconizado. O poema não é de difícil acesso, não é? Não é difícil
a interpretação, a estrutura externa. Então, o que é que nós temos? Em termos de verso, o poema é constituído por 14 versos. É só contarem os versos. Versos são o quê? São linhas de cada poema. E estrofe, como é que é? Temos 4 estrofes, sendo 2 quadras e 2 tercetos. Muito bem. Rima, o esquema rimático. A, B, B, A, C, D, D, C, D, E, D, F, G, F. Ou seja, rimas interpoladas, emparelhadas e cruzadas. Enquanto a métrica, temos 10 sílabas métricas, decassílabo. Vamos ver isto agora com o poema à frente e como é que nós realmente fazemos. Então vamos ver. Verso. Conforme já vos disse, o verso são cada linha de um poema. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, até são 14 versos. Muito bem, acertaram? Isto não tem nada de difícil, não é? É só contar. Muito bem. Depois nós temos estrofes, né? Que é o conjunto de versos. Temos 1, 2, 3 e 4 estrofes, certo? Também é só contar. Vejam que aqui, primeira, 4 versos, 3 versos, 3 versos. Também facilmente de se identificar essas características no poema. Depois de analisarmos as estrofes deste poema, vamos ver ainda dentro da estrutura externa outros aspectos. Vamos ver a rima, que são som semelhante apresentado no final dos versos. Por exemplo, desolador, tanta dor. Vejam que isto tem o mesmo som, portanto, não rima. Neste caso, rima interpoladas. Depois nós temos esta gente indiferente, também rima. Neste caso, são rimas emparelhadas. Rimas interpoladas, emparelhadas, já dissemos, é este exemplo que nós temos aqui. Há um aspecto muito importante quando nós falamos de rima, a sua classificação sendo se é rima rica ou rima pobre. Se as palavras que rimam pertencem à mesma classe gramatical, nós chamamos de rima pobre, mesma classe gramatical. E se têm ou se possuem classes gramaticais diferentes, são denominados de rima rica. E vamos ver. Por exemplo, temos a rima desolador e dor. Desolador é um adjetivo, dor é um substantivo. Portanto, classe gramatical diferente. Então, rima rica. Gente, substantivo, indiferente, adjetivo. Também classes gramaticais diferentes. Por isso, rima rica. Muito bem. Depois, amiga é um substantivo, mendiga é um verbo. Neste caso, também classes gramaticais diferentes, portanto, rima rica. Muito bem. Depois, depoprada é um adjetivo e mimada também é adjetivo. E, neste caso, é uma rima pobre, porque as palavras que rimam pertencem à mesma classe gramatical. Muito bem. Quanto à métrica, temos que contar, né? Como é triste, é desolador. Vejam que tônica é no dor, não a sílaba anterior. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas métricas. Como é que nós denominamos isto? Muito bem, decassílabo. Ótimo. Depois o segundo, ver partir aos magotes esta gente. Vejam, gente. Portanto, aqui está a sílaba tônica, gente. Por isso, se nós contarmos, temos 10 sílabas métricas. Depois, certamente, farão outros exercícios e, com outras dinâmicas, poderão aprofundar ainda mais e serem melhores. Depois de falarmos e fazer este pequeno exercício, vamos deixar uma pequena tarefa para casa, que é o seguinte. Faz a análise da estrutura externa do poema. Poema ser poeta. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja. Rei do reino de aquém e de além-dor. É ter de 1000 desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja. É ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede do infinito.
por elmo as manhãs de ouro e de ceitinho. É condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim. E dizê-lo cantando a toda a gente. Flor Bela Espanca. É um poema que muita gente conhece. E é um poema interessante e bonito. Poderão ter várias interpretações ou poderemos tirar boas interpretações, boas coisas ali deste poema. Então, é fazer análise da estrutura externa do poema. Depois poderemos fazer a estrutura interna. Estamos quase a terminar a nossa aula de hoje. Como sempre, antes, vamos fazer a síntese daquilo que nós falamos ao longo desta mesma aula. Falamos de texto poético, que é, portanto, aquele que apela a diversos recursos estilísticos para transmitir emoções e sentimentos, respeitando os critérios de estilo do autor. Escrita em verso, normalmente, que nós chamamos de poema ou poesia. Falamos dos versos, estrofes, ritmo que compõe a métrica do texto poético. Ainda falamos da estrofe, com o conjunto de versos separados por um espaço e a sua denominação. Temos aqui monóstico, um verso, parelho dístico, 2 versos, terceto, 3 versos, etc. Depois vimos a rima. A rima é a terminação semelhante em cada verso. Temos rimas soltos ou brancos, quando temos versos que não rimam com outros versos. Rima emparelhada, A, A, B, B. Rima cruzada, A, B, A, B. Rima interpolada. Podem praticar isto depois e fazer a partir de poemas e certamente fica bem. E depois falamos da métrica, que é número de sílabas métricas. Não esqueçam nunca, qualquer dúvida, levam para a sala, falem com os professores e ainda pesquisem para melhorarem a vossa performance nestas questões. Com isso, terminamos a nossa aula de hoje, no programa Aprender e Estudar em Casa. Espero ver-vos na próxima aula.